1 Samuel, capítulo 13. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos pela tua infinita bondade, teu amor, direção, provisão, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Abençoa cada pessoa que adentrou esse santo lugar, casa de oração, que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações. Importa, ó Deus, que o Senhor cresça e que o homem diminua, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Meus amados, o texto é claro, o texto que nós lemos. Mas o contexto dele vai explicar o seguinte: os filisteus saíram para guerrear contra o povo de Israel. Saul manda um recado a Samuel, dizendo que os filisteus estão em formação de guerra. E Samuel diz assim: espere 7 dias que eu irei ter com vocês. É claro que Saul, ele entendia que ele não poderia sair à guerra sem a bênção de Deus. E ele esperou 7 dias, esperando Samuel vir. E no 7º dia, pela manhã, Samuel não tinha aparecido ainda. O povo começou a se espalhar, sair, cada um para embora e para suas casas, porque havia no pensamento do povo a mesma ideia: não dá para guerrear sem a bênção de Deus. E aí o povo começou a se espalhar. Saul, preocupado com tudo aquilo, manda trazer a ele os cordeiros do sacrifício, e ele faz o sacrifício. Ele faz o holocausto e ele oferece ao Senhor. Quando ele acaba de oferecer, Samuel chega e diz: O que fizeste? Porque Saul era rei, mas não era sacerdote. Saul não deveria ter feito os sacrifícios que ele fez, porque era algo direcionado ao sacerdote fazer. Mas a inquietude da alma, do coração de Saul, fez com que ele fosse precipitado. E eu fico pensando, quantas vezes nós somos precipitados? Quantas vezes, irmãos, nós fazemos coisas das quais paramos e pensamos: mas por que eu fiz um negócio desse? E se arrepende por causa de uma precipitação. Ou até mesmo uma inquietude no coração, um desespero em viver uma situação, uma provação, ou uma dificuldade tão grande e tentar resolver do seu modo.
o mais rápido possível, de forma mais imediatista possível, tentar resolver de uma maneira comum, tentar agir no lugar de Deus. E isso é pecaminoso, porque isso revela o nosso coração. E nós iremos ministrar nessa noite o Deus que pesa o coração. E Deus aqui, quando ele pesa o coração de Saul, ele vê uma falta muito grande, mas principalmente uma falta de confiança em Deus. Havia uma agonia, o povo vai embora, e se todos forem embora, como é que iremos lutar? Ele tinha esquecido que o Deus que tinha dado vitória no passado, a poucos, sem mover nem nada, sem ter nenhuma luta corporal, era o mesmo Deus. Faltava confiança. E algumas vezes em nossas vidas falta confiança, mas Deus pesa o coração. Nós iremos ministrar ou continuar ministrando uma série de mensagens que diz o Deus que reina em meio ao caos, a parte 6 dessa série. Esse sermão de hoje vai do capítulo 11 ao capítulo 13. 13 é o desenrolar da história. Os versos que nós lemos é o desenrolar dessa história, a exortação dura de Samuel ao rei Saul. Saul não só uma falta de paciência, mas é uma falta de confiança. Ele não confia na ação de Deus e ele quer fazer as coisas do seu modo, do seu jeito, e Deus não deseja que nada seja feito assim. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, ele é um livro de transição, irmãos. É um livro onde o povo passa de uma confederação tribal, onde eles são liderados por juízes, e passa a ser uma monarquia. O profeta Samuel, nesse momento de transição, ele exerce 3 ofícios e um 4º papel. Ele é juiz, profeta, sacerdote, mas agora nesse momento ele também é conselheiro da nação inteira e conselheiro do rei. Quando você lê o capítulo 11, você fica abismado, porque Samuel ele começa a aconselhar o povo, e do capítulo 11 ao capítulo 13, ele faz 3 pregações, 3 grandes aconselhamentos, não pregação do jeito moderno que nós temos hoje, mas são discursos de forma teológica, que leva ao coração do povo, que traz ao povo a centralidade de Deus como aquele que reina, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Especialmente o capítulo 12. Samuel, nesse segundo sermão dele, que nos 3 capítulos tem um, ele começa um sermão de forma diferente. Ele quer abandonar o cargo de juiz, já que Israel tem um rei, mas ele quer fazer as coisas da forma certa. E entendendo isso, nesse discurso, ele começa a perguntar ao povo: eu roubei algum de vós? Eu cobrei alguma coisa de vós? Eu defraudei alguém do povo? E ele começa a falar sobre o seu ofício, do qual ele tinha exercido, perguntando ao povo se ele tinha sido íntegro ou não. E de fato todo o povo diz que ele não fez nenhuma maldade. Ele era de fato um líder íntegro. É interessante que também no discurso, Samuel demonstra claro o seu desapego ao poder. Ele está discursando e está dizendo: eu irei parar de julgar sobre Israel. E para mim não há problema nenhum de parar de julgar, já que existe um rei. Ele demonstra totalmente o seu desapego
Ele mostra também nesse discurso do capítulo 12 uma consciência limpa. Ele mostra que ele não fez nada e não proferiu nada que desagradasse a Deus. E ele diz: eu já estou idoso, porém os meus filhos não andaram nos meus caminhos diante do Senhor. E ele entendia claramente que o tempo dele já estava se esgotando. Agora, como juiz, acabando total, mas que a sua partida haveria uma iminência muito grande. É interessante que nesses 3 versos há uma importância direta ao coração. Como se fosse, nos 3 capítulos, o coração o tema mais importante. Em contrapartida também a ideia do Deus que pesa o coração. E eu fico pensando sobre essas coisas e imagino que muitas vezes a impaciência domina a nossa mente e o nosso coração. Eu quero chamar a atenção à estrutura do sermão. Nós iremos pregar esse sermão em 3 pontinhos. O primeiro ponto é a vitória que revela o potencial. No capítulo 11 vai falar sobre esse primeiro aspecto, que Saul, sendo rei e reinando sobre o povo, de forma inicial, há uma demonstração do potencial desse rei. Ele não era só alguém de uma boa aparência, forte e alto, mas havia um potencial espiritual também na vida dele. É claro que o segundo ponto de nossa mensagem vai falar sobre a renovação que chama a fidelidade. E é baseado no capítulo 12, a renovação que chama a fidelidade. É uma advertência de Samuel ao povo continuar em obediência ao Senhor e em fidelidade ao Deus do impossível, real e verdadeiro. E o capítulo 13, o fracasso que expõe o coração. Então, nós hoje iremos meditar sobre esses 3 aspectos, aplicando para as nossas vidas e entendendo que Deus é aquele que pesa o nosso coração. E compreendendo também que a inquietação, a impaciência e a pressa faz com que, algumas vezes, demonstramos que não confiamos em Deus. É claro que esse texto está atrás de um grande contexto que vai nos falar a respeito do peso visível e o peso invisível. Uma vez eu conversando com uma gerente de banco, e ela me disse que o gerente analisa o cliente quando ele chega na mesa do gerente. Geralmente, quando um cliente chega na mesa do gerente, há uma intenção de alguma coisa. Talvez um empréstimo, ou um financiamento. Quando senta, ela me disse assim: o gerente olha primeiro como ele está vestido. Se ele está vestido bem, se a roupa é de marca, tipo essa aí do nosso irmão, Glória. Se é de marca, diz: está passado, passou no crivo. Em um quesito, né? Mas aí ele vai olhar o relógio. Se é um relógio xing-ling ou é um relógio caro. Porque o relógio demonstra se a pessoa tem grana ou não. Por exemplo, a pessoa que enrica, passa de classe, ele quer comprar logo um carrão. O rico tem um carro no pulso. Entende? É totalmente diferente. Então olha primeiro, aí vê o relógio e tal. De repente conversa, olha o celular. Porque geralmente a pessoa atende ou bota na mesa o celular, tal. E se for um smartphone, meio que o negócio está meio pegando, né? Tem de ser um iPhone. E não pode ser um iPhone assim, 11. Que é um negócio assim, já meia boca, um iPhone 11. Tem que ser um 15. 16, né? Pro Max ainda mais e tal. Então, porque a cultura,
ela começa a olhar assim. Quando você conhece alguém, você também não observa a aparência da pessoa? O jeito de falar, o jeito de agir. Se é mulher e olha para uma outra mulher, ela olha assim. Você já viu isso ou já fez isso? Filma todinha, de cima a baixo. E a nossa cultura é tão influenciada pelo peso visível, que isso é tão fácil de descobrir. Tem gente que fica doente quando faz uma postagem, Facebook ou Instagram, e não tem muitas curtidas. Eu já vi gente dizer, fulano de tal viu e nem curtiu. Adoeceu. É o tanto que nós vivemos tão moldado pela nossa cultura do peso do visível. Sabe, irmãos, fotos, seguidores e status, muitas vezes dizem mais do que nós, por causa da cultura, do que nós somos, ou dizem coisas que não é de nós e nem do nosso perfil. A nossa cultura, ela vê a aparência e vive de aparência. E parece que quanto mais vivemos de aparência, parece que isso é normal e melhor, mas isso é incoerente aos princípios de Deus e à verdade de Deus. Há um peso invisível, e o peso invisível, ele vai em contrapartida à cultura. O peso invisível fala sobre a perspectiva de Deus sobre a pessoa. Israel, eles escolheram Saul pelo peso cultural, peso visível, em vez de escolher pela perspectiva de Deus, o peso invisível, e deveria ser assim. Por exemplo, eu não deveria seguir um profano demais. Não deveria. Por quê? Qual a influência que essa pessoa vai ter na minha vida? Um dia desse, eu lá sabia quem era. Um dia desse chegou Camila e disse, pastor, graças a Deus, fechei um contrato com Virgínia. Eu disse, que bom, Deus abençoe. Aí o senhor não sabe quem é Virgínia? Eu disse, não. É uma grande influenciadora. O senhor nunca viu? Eu disse, não, nunca vi. Depois eu fui ver. Deixa eu ver quem é essa Virgínia, né? E depois, logo depois, surgiu aquelas questões do joguinho, da separação. E aí, a pessoa que eu nunca tinha visto na vida começou a se tornar visível demais. Até para mim, né? De repente. E eu achei legal, que legal, Deus te abençoe, mas um legal assim, tanto faz você fechar um contrato com Virgínia, com qualquer pessoa, né? Mas quem de fato nós seguimos? O livro de Provérbios, ele diz assim, andarás com sábios e será sábio. E andará com tolo e será? Você tem sido sábio ou tolo? Na sua vida, você tem de entender que esse peso invisível tem de ser na sua vida muito maior do que o peso visível. Você tem influenciado ou sendo influenciada, ou influenciado pela cultura? O que é que você tem feito? Você tem entendido que há uma perspectiva de Deus e uma perspectiva cultural, mas talvez a sua mente está sendo influenciada totalmente pela perspectiva cultural, não pela perspectiva divina. Em primeiro lugar, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração a vitória que revela o potencial. 1 Samuel capítulo 11, do verso 1 ao verso 15, vai falar sobre a vitória que Saul tem sobre os amonitas, e que revela o seu potencial como rei. Porque o povo de Israel, eles são ameaçados.
E quando eles são ameaçados pelos amonitas, Saul entende e recebe o chamado de reinar. Ele é ungido. No verso 8 do capítulo 11 diz: o Espírito de Deus se apoderou de Saul com grande poder. E esse grande poder é manifesto nesse momento de opressão do povo de Israel. De tal forma que Saul toma a liderança e que Saul sai à batalha e que Saul vence a guerra e a vitória vem. E essa vitória é conquistada com muita coragem, com muito empenho. Todo o povo fica maravilhado em ver Saul liderando de uma forma maravilhosa, porque a vitória que Saul tem e a sua postura, a sua posição revela um potencial, como ele deve ser um bom rei. Isso faz com que o povo fique animado, mas é um povo animado que não tem a mente como homem e mulher de Deus. O povo empolgado, no verso 12, diz bem assim: quem não acreditou em Saul, vamos matá-lo. Empolgado, porque diz: esse homem de fato é de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele, e o Espírito Santo veio com poder na vida dele, da mesma forma que fizeram com muitos juízes, que exerceram poder bélico de autoridade para sair à guerra. Esse homem de fato é de Deus, quem foi contra ele, vão matá-lo. Aí já não era mais vontade de Deus. Mas Saul ainda mostra um potencial. Quando você lê o verso 13, diz assim: mas Saul respondeu: hoje o Senhor concedeu livramento a Israel. Saul está dizendo assim, o povo diz: vamos matar, ele muda o assunto: o Senhor nos deu o livramento. Sabe, ele entende que quem deu a vitória foi Deus. Ele compreende que o Senhor que deu a vitória, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que age com poder e graça. Ele entende que o Espírito Santo estava na vida dele, usando com poder. Ele entende que a misericórdia de Deus permitiu a vitória. Ele tem uma compreensão correta da ação de Deus. Então ele tinha um grande potencial. O Adi Salum, um professor meu no seminário, eu não sei se ele já morreu, ele já era velho, quando ele me ensinou. Esse homem foi revisor da Bíblia de Genebra. Um homem que falava de Deus com uma paixão incrível. Ele disse que ensinou em toda a história dele, dois pastores, que ele olhou e disse assim, dois alunos, né? Esse vai ser o melhor teólogo do Brasil. Ele vai ser o grande pastor. Você tem uma ideia? O Adi Salum ensinou a todos esses caras, Hernandes, Augusto, ensinou a todo mundo. Todo mundo. Ele e o Valdir. Porém, ele olhou para o outro e disse: meu Deus, não vai dar para ser pastor esse cara. Se conseguir terminar o seminário, porque ele é ruinzinho demais. Se ele conseguir terminar o seminário, vai ser pela misericórdia de Deus. Mas, se conseguir ser pastor, vai ser um daqueles péssimos pastores. Eu não me lembro o nome do primeiro cara, que ele achava que seria a grande celebridade da IPB. A grande celebridade. Só que o cara foi despojado no primeiro ano de pastoreio. Despojado. E o cara que ele disse que não sabia nem se terminava o seminário. Hoje, na época era pastor de uma igreja presbiteriana de 6 mil membros. Hoje é pastor de uma igreja presbiteriana de mais de 10 mil membros. E é um dos grandes líderes da IPB
nacional chamado Jeremias Pereira. Então, imagine a dificuldade que nós temos quando nós olhamos a pessoa e julgamos a pessoa pelo que é visível. Quando olhamos para Saul, que foi escolhido pelo um julgamento assim, mas mesmo assim demonstra um potencial, mas esse potencial não vai longe. Então, um pastor teólogo da IPI chamado Messias Anacleto, esse pastor já faleceu, e ele era considerado pastor de pastores. Ele era pastor na igreja presbiteriana independente em Londrina, a maior igreja de Londrina, inclusive até hoje, de todas as denominações daquela cidade. Esse cara, ele diz assim: eu não me empolgo mais quando a pessoa começa o ministério, mas sim como termina. O importante não é como eu começo, mas é como eu vou terminar. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina uma verdade sobre isso. Ele diz: combati o bom combate, mas eu guardei a fé. Ou seja, eu termino com uma fé firmada em Deus. Samuel também está demonstrando isso. Eu estou terminando o ministério com fidelidade ao Senhor. Porém, Saul, que estava iniciando o seu ministério como rei, ele tinha um grande potencial, mas não se via o potencial se não continuasse demonstrando a mesma integridade e o mesmo temor ao Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, vamos falar sobre a renovação que chama a fidelidade. E o capítulo 12 é o discurso maravilhoso de Samuel, que traz consigo a ideia da renovação, que nos leva a firmarmos compromisso com Deus Todo-Poderoso e viver em fidelidade. Nesse texto, além de Samuel falar todas as coisas que eu falei a respeito dele mesmo, ele começa a falar ao povo de Deus ao respeito de obediência, a respeito de obedecer os princípios de Deus e a verdade de Deus, de tal forma que não deveríamos desviar dos princípios de Deus. Mas se acontecer uma quebra de aliança, essa aliança deveria ser renovada. Era necessário que houvesse arrependimento e volta para Deus. Então Samuel, nesse discurso de despedida como juiz, porém pegando um novo ofício como conselheiro, ele fala algumas verdades direcionadas ao povo sobre a ideia de renovação, que é uma chamada à fidelidade, para que o povo pudesse compreender que o mais importante da vida cristã é um coração sincero e íntegro, que vive em amor e adoração e reconhecimento diante de Deus. Então, no capítulo 12, verso 21, vamos ler uma só voz para os irmãos não dormir. Ele diz assim: não se desvie Ele está dizendo assim: olha, não se desvie. Não se desvie nas vaidades. Isso não tem nenhum proveito. Sabe, a igreja precisava entender que tudo o que eles experimentaram de livramento vinham do Senhor, não das vaidades. Não se desvie segundo a vaidade. Mas se por acaso acontecer a ideia, haja arrependimento, renovação da aliança e fidelidade constante, em nome de Jesus. Um outro verso que eu quero destacar, desculpe, é o verso 23. Vamos ler de mais uma vez. Quanto a mim,
Ele está ensinando ao povo um negócio que não existia naquela época. Uma vida de devoção. Ele está dizendo: eu faço isso, não deixo de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Mas ele estava dizendo ao povo que o povo deveria amar a palavra de Deus, amar ter uma vida de oração, amar ensinar o caminho correto e viver o caminho, os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. É claro que não só dar conselhos bons, ele também adverte o povo. Ele vai dizer no verso 25: se porém preservardes na maldade, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Ou seja, ele está advertindo ao povo a viver segundo os desígnios de Deus e a viver para a glória de Deus, a viver em temor ao Senhor. E quando ele ensina a viver em temor ao Senhor, ele ensina o povo a respeito da história da salvação. Os versos 14 a 18 do capítulo 12, ele está falando dos grandes feitos de Deus no decorrer da história, o quanto Deus tem poder para livrar o povo, como Deus usou homens e mulheres que tinham a disposição de obedecê-lo, e como Deus abençoou e salvou o seu povo. É claro que o temor de Deus está ligado a uma ideia de entender que Deus é aquele que ratifica todas as coisas. O texto do capítulo 12 vai concluir Deus ratificando o que Samuel está dizendo. Em um período que não deveria ter chuva e nem trovão, em uma época de seca e escassez, naquele período do ano, Samuel acaba de falar e começa os trovões, relâmpagos e vem chuva. Como Deus dissesse assim: essa palavra está ratificada por mim, de fato é algo do meu coração que Ele está ensinando a vocês a respeito da renovação, a respeito do arrependimento, que chama uma fidelidade a viver uma nova aliança com Deus, a mudança de vida, a abandono do pecado, a tomando uma nova postura, uma nova direção, em louvor, em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então o povo de Deus deveria confiar no Deus do impossível. O povo de Deus devia ter fé e acreditar. O povo de Deus não podia de maneira nenhuma ser abalado pelas circunstâncias, porque eles entendiam a partir daquele discurso que o Deus que fez é poderoso para fazer de novo e de novo e de novo. Mas quantos de nós, mesmo sabendo tamanha verdade, quantos de nós, mesmo sabendo todas essas coisas, algumas vezes, em meio às situações adversas da vida, nós duvidamos da ação de Deus e queremos fazer do nosso modo. É claro que passa um tempo do capítulo 12 ao capítulo 13, mas parece que o povo esqueceu de tudo o que Samuel tinha pregado. O povo esqueceu de tudo e em meio a uma circunstância de guerra, eles quiseram fazer do seu próprio jeito e do seu próprio. Porém, o capítulo 12 diz que o ponto central, o problema nunca foi quem está no trono de Israel, mas quem está no trono do coração. Porque o problema todo é quem domina o meu coração. Quem domina o meu coração? Do meu coração é fonte dos pensamentos, emoções, sentimentos, volições. Quem de fato domina o meu coração? O problema não é quem está reinando, quem está governando, quem assume o governo do Brasil. O problema está quem governa
o meu coração e o seu coração. Quem é que governa a sua vida? É claro que esse discurso diz: tão somente temer ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração. Verso 24, capítulo 12. Mas entendendo tantas coisas a respeito de Deus, mesmo assim vem o fracasso que expõe o coração. O fracasso de Saul e do povo expõe o coração de Saul e o coração do povo. E não esqueça, Deus pesa o coração. Meus amados, o contexto já falamos quando iniciamos a mensagem, mas o fracasso que expõe um coração, especialmente de Saul, começa com a pressão. No 7º dia, o povo vai se dissipando, o povo vai embora, a pressão vem sobre Saul, ele meio que não sabe o que fazer. Por causa dessa pressão do povo ir embora e o inimigo está na porta, e infelizmente ele cede à pressão. E ele faz algo que ele não deveria fazer, que só pertencia ao sacerdote. Isso é uma desobediência, é uma quebra da lei. Ele faz um sacrifício sem poder fazer. Ele faz o que é mal aos olhos de Deus. Ele ofereceu em holocausto algo que ele deveria esperar por Samuel. E imagine, e ele não esperou muito. Samuel diz que vai ao 7º dia, só que ele, no 7º dia, ele faz o sacrifício. Quando ele acaba de fazer, Samuel chega para fazer, o sacrifício já foi feito. A desobediência é muito grande, mas a desobediência é confrontada. E Samuel começa a confrontar no verso 11, com essa frase: que fizeste? E como todos nós, Saul também toma a mesma postura, ou de muitos de nós. Quando Samuel diz: o que fizeste? Aí ele vem se justificar. O povo estava se espalhando, o povo estava indo embora. Então havia uma pressa de fazer. Você, Samuel, você demorou. Você me falou que vinha no 7º dia, mas demorou a chegar no 7º dia. Os filisteus iam nos atacar. E foi por isso que eu ofereci o sacrifício. Em outras palavras, Saul está dizendo: você tem culpa nisso. Você atrasou. Você está culpado também. O julgamento então vem sobre a vida de Saul de forma dura. O verso 13 e 14 vai dizer que ele procedeu neciamente, ele procedeu como louco, porque não guardaste o mandamento do teu Deus. E aí, a confrontação é tão dura, que Samuel diz bem assim: o seu reinado terá fim. A sua dinastia, que deveria ser perpétua, não vai ser. O seu reinado vai acabar em você. Seus filhos não vão ser rei. Deus vai escolher outro em seu lugar. E olha, imagine, aqui não é o momento do qual Samuel diz que Deus rasgou o reino dele. É o primeiro pecado exposto. E esse pecado não é só de desobediência, é um pecado de falta de confiança no Deus Todo-Poderoso. Isso revela o coração de Saul. O grande ídolo exposto aqui é a idolatria da aparência e da urgência. A aparência perfeita de Saul. Homem alto, bonito, forte. Era uma aparência perfeita, mas sob pressão.
A urgência foi fatal. Ele não sabia lidar com pressão nenhuma. E ele se rende à pressão do povo. Porque ele não tinha, se fosse Pablo Marçal ensinando aqui, ia dizer, ele não tinha inteligência emocional. Não é isso. Ele não tinha a sabedoria de entender que o temor de Deus é muito maior do que o temor dos homens. Na pressão, ele não sabia o que fazer. Eu fiquei abismado uma vez em uma reunião de presbitério, quando um licenciado foi ser examinado e o presidente faz uma pergunta de catecúmenos. E a pergunta é assim: qual é a nossa regra de fé e prática? Vou perguntar a vocês. Qual é a nossa regra de fé e prática? Opa, todo mundo sabe. E o seminarista licenciado sabia também. Ele diz: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Aí o presidente do presbitério diz: tem certeza disso? Você tem convicção do que você está falando? E para que serve esse concílio? E se esse concílio ordenar algo, você não vai cumprir? É só a Bíblia? Ou é a Bíblia e o concílio? E o cara disse: é a Bíblia e o concílio. E o presidente do presbitério disse assim: você não aguenta a pressão. Você tem de ser firme na fé, firme na sua convicção. E diante de qualquer pessoa dizer: é só a Bíblia. Você precisa lidar com pressão. Como é que você responde à urgência? A urgência para Saul ali foi fatal. Quando pressionado, ele abandonou o temor a Deus, porque preferiu agradar os homens. O coração dele é exposto, e no seu coração revelou medo, desobediência e falta de confiança. O ídolo revelado é o ídolo da aparência, combinado com a urgência, que parece certo e eficaz, mas sem temor e obediência não serve de nada. Meus amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, compreendermos essa lição maravilhosa de Deus para as nossas vidas. É claro que o Evangelho se revela nesse texto em um contraste entre o rei Saul e o rei Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em primeiro lugar, você vê Saul cedendo à pressão do povo. Você, na palavra de Deus, em Hebreus 12:2, você vê Jesus vencendo, porque Jesus suportou a cruz. Ele não se importou com a vergonha de morrer na cruz, porque quem morria na cruz era maldito. Ele não estava se importando com o que o povo iria pensar ou falar, mas ele estava vencendo a morte, vencendo o pecado. Saul se apressa e faz as coisas do seu jeito, do seu modo. Jesus confia em Deus. Ele entende que Deus tem um plano perfeito e tudo está debaixo da vontade de Deus. E todo o sofrimento do qual ele ia viver e passar seria de agrado ao Deus Todo-Poderoso. Saul perdeu o seu reino, que deveria ser perpétuo. Jesus recebeu o reino eterno e ele comunica o seu reino eterno para o seu povo. Quando você lê o capítulo 13 de 1 Samuel, em especial o verso 14, diz assim: palavras de Saul, vinda de Deus: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E sabe, quando Samuel está dizendo isso, que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, está dizendo assim: Saul,
você não é esse homem segundo o coração de Deus. É claro que Samuel, sem saber, ele estava falando ali a respeito de Davi. É claro que Deus não estava mandando nesse momento ungir um novo rei. É os primeiros anos de reinado de Saul. Mas Deus, usando Samuel para dizer: vai vir um rei segundo o meu coração. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. É claro que essa profecia apontava algo muito maior. Apontava não só para Davi, mas apontava para Jesus, que é o rei, e que é Deus, e que é homem. Obediente até a morte, morte de cruz. Jesus é o homem segundo o coração de Deus, porque ele era 100% homem. Precisamos compreender de fato quem é o nosso rei, mas é necessário perguntarmos de novo: quem governa o seu coração? Aplicações práticas para a nossa vida nos ensina a examinar sua confiança diante de Deus. E eu quero pedir mais uma vez que você leia aqui. Onde você tem mais confiado? Na aparência ou na essência? Muitas igrejas têm muita aparência, mas falta essência da palavra, essência de fidelidade. Mas isso pode ser aplicado em tudo em nossas vidas. Em quem mais eu tenho confiado? Na aparência ou na essência? Um questionamento. Questione a sua pressa. Vamos lá, em que área foi meio... Eu até não entendi, tive de voltar para ler. Em que área você tem cedido a pressão, a pressa, a urgência? Em que área? Em vez de confiar em Deus. Em que área você faz do seu jeito, em vez de confiar em Deus? Sabe, isso é algo pecaminoso. Identifica que algumas situações de urgência nos levam a ser incrédulos. E Deus deseja que sejamos crentes. Permita o exame de Deus. Se o que ele viria? Temor? Ou você buscando auto se preservar? O que vão falar de mim se eu tomar uma postura de fidelidade diante de Deus? Você quer se preservar? Ou demonstra o quanto você ama a Deus? Meus amados, diante de tamanha verdade, deveríamos então fazer uma oração nessa noite que tivesse pelo menos 3 pontinhos. Deveríamos pedir: Senhor, nos dá um coração obediente. Em meio às lutas e às dificuldades da vida, deveríamos dizer: ajuda-me a entregá-las ao Senhor e descansar no Senhor. Em meio à nossa história e as nossas falhas, deveríamos dizer: nos ensina a sermos de fato discípulos e vivermos para a Tua glória e para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Eu quero convidá-los a baixar sua fronte. Entenda que há um Deus que pesa o coração, e Ele te conhece, Ele está aqui, e Ele sabe exatamente como você é, como você se encontra, e se de fato você o ama de fato e de verdade,
Você tem demonstrado sua fé em todos os momentos da vida, ou você tem recuado em meio às pressões das quais você sofre, ou se você tem recuado em meio às batalhas que requer urgência, e em vez de confiar, você deseja fazer do seu modo. Baixe a sua cabeça, converse com Deus, e eu estarei orando por todos. Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, renova as nossas vidas, ajuda-nos a vivermos em arrependimento, em novidade de vida, e vivermos para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, quantas lutas nós vivemos, sofremos e iremos lutar ainda. Mas ajuda a entregar, a descansar, a esperar. O Teu servo Davi, entendendo o que é esperar, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a esperar. Ajuda-nos a descansar no Senhor, como uma criança desmamada, ó Pai, se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança possa ser eu e o Teu servo, Tua serva, aqui nessa noite para a glória do Senhor. Senhor, faz algo magnífico no meio do Teu povo, em nossas vidas. Tira toda a inquietação da nossa alma, toda a preocupação com o amanhã. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos confiar no Deus do impossível, no Deus verdadeiro que governa as nossas vidas e governa a nossa história. Pois mais que o caos esteja instaurado, o Senhor pode mudar tudo. O Senhor pode trazer vida. O Senhor pode trazer transformação. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.